Esse pastor tem muito conhecimento, gostei. Baseou tudo na Bíblia, igual um que foi recentemente, esqueci o nome dele. Pastor Eduardo. Amigo do Felipe. O Felipe tá querendo encontrar ele. O Felipe tá com medo de falar, mas eu não. Pastor Eduardo, ó, o Felipe quer te ver aí. Eduardo, Igor, tá? Ô, Igor. Também. Não fica desmarcando a data, não, irmão. O Felipe quer você. Eu não quero nada com vocês. Tá tranquilo, O Felipe que quer. Felipe é top. Sou aluno dele. Esse menino que ele tá falando é o Igor. É isso mesmo, Igor mesmo. Igor sabe muito, acho que ele vai quebrar alguns argumentos do Felipe. Tem que marcar. Beleza. Igor conhece muito, mandou. E o Rafael Souza mandou assim, ó. Cadê? Tem que subir de novo aqui. Ó, Rafael Souza mandou. Jesus afirma em João 27, 29 que, como um bom pastor, ele conhece suas ovelhas e garante que nenhuma delas será lançada fora, pois a segurança da salvação está nas mãos poderosas de Cristo. É o que eu vivo falando aqui. Se eu falo que o cristão perde a salvação, o cristão é um pastor irresponsável. Ele falou o seguinte: meu pai, que é mais forte do que todos, deu a vida eterna e ninguém vai arrebatar da minha mão. A gente brinca com essa história. Mas em relação a Deus tem sido escolhido? Isso ele acabou de falar que tem, ué. Mas você pensa da mesma forma que ele ou não? Eu penso igual. Talvez a diferença é a abordagem. Ele falou comigo no domingo que eu preguei igual ele. Não, mas eu prego aquilo dessa forma. Eu entendo que Deus ama todos, mas eu não sei quem são esses todos. Então, por eu não saber e o calvinismo em geral, juntamente com o arminianismo, eles são mal entendidos porque quase ninguém sabe nada a respeito deles. Hoje é só assim, fulano é calvinista, né? Eu tive um pessoal que saiu da igreja porque falaram que eu era calvinista. Eu nunca me declarei calvinista. Então, eu até brinco que eu sou carmínio, né? Que é a mistura de um pouquinho do outro, né? Mas é chacota, é encheção de saco. Então, nós precisamos entender o seguinte. Eu não sei se foi Spurgeon que disse, mas um desses teólogos brutos aí disseram: você vai perder a salvação, depende do Deus que te salvou. Quem é que te salvou? O Espírito Santo foi dado para quê? Essa é uma excelente pergunta. Eles usam o Espírito Santo para rodar, para pular, para fazer vexame. Mas o Espírito Santo, segundo Romanos 8 começa assim: não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. E termina no versículo 39. Nada nessa criatura, o termo ali é quiticista. Nem morte, nem nada vida. Pode separar do amor de Deus. O Espírito Santo foi dado justamente, sabe para quê? Porque se eu me perco momentaneamente, porque assim, o crente pode se perder momentaneamente. A dracma perdida se perdeu. O filho pródigo. Mas qual desses exemplos aí não voltou? Não permanece. Agora, tem aquela, né, pastor? Não significa que porque eu não perco a minha salvação, que eu vou poder ficar pecando. Porque isso aí, e quem fala isso é uma pessoa que não tem um pingo de noção da Bíblia. Ele nunca leu Depravação Total. Porque eu ouvi, tá, de um calvinista criado na igreja que diz o seguinte, que ele estava salvo, ele podia fazer o que ele queria. Eu falei: eu acho que você leu o documento errado. Ele não leu o Calvino, não. Por que eu estou chamando para isso? Porque se você pegar todos os avivamentos, em todos os tempos, que foi feito nessa terra, foi feito por um reformado. Não tem nenhum pentecostal. Aliás, o que Gunavring e Daniel fizeram foram, de certa forma, entender esse avivamento que, por uma razão ou outra, foi meio que desvirtuado as coisas. Então, o Felipe fala, o Graconato fala, eu tenho a carta dos irmãos da Igreja Batista lá, falando sobre eles, e vai batendo sem dó e sem piedade. O que nós precisamos entender é que Deus age, continuará agindo, e que tenhamos dele a misericórdia, porque sem ela já éramos. Então, talvez é a abordagem. Eu não vou ficar brigando com ninguém por causa de divisão teológica.
Isso não agrega nada para mim, né? O que eu vou entender e tenho que fazer é pregar a todos indistintamente. Isso que a gente não sabe. Para o Evangelho. Então, o que mancha a visão são os defensores da visão, que não entendem a visão e acham que podem defendê-la de qualquer forma e viver de qualquer forma. Muito pelo contrário, os maiores homens de oração eram reformados. Quando fala dos heróis da fé ali, não tem um pentecostal sequer. Foram homens que doaram a sua vida, seu tempo. Talvez o melhor deles, né, que é John Wesley, que é arminiano. Cara, quem vai contestar John Wesley? Não tem como. O cara viveu de forma... Por exemplo, eu acredito que, além de mim, eu não conheço bem. Você consegue descrever como foi a trajetória de John Wesley e tal? John Wesley, ele era, assim, sempre um homem, ele foi criado num lar cristão e ele tinha muita vontade de sentir de verdade, interiormente, na prática, o relacionamento com Deus. Ele era muito estudioso, tanto que eles são chamados de metodistas. Por causa do método dele, o método deles. Ele tinha um método de estudo. Aí ele vem como missionário, ele vai fazer missão até na América, se eu não me engano. Nos Estados Unidos, eu acho. Não dá certo, quase morre, volta, e nesse retorno, aí ele teve essa experiência. Diz que John Wesley caminhou durante a vida 10.000 quilômetros no lombo de um cavalo pregando o evangelho. Quando ele chegava, prostíbulos fechavam. Sabe, ele era muito voltado a um puritanismo de vida, né? E ele era aquele tipo de camarada, como ele e outros tantos, eles sentiam... essa pergunta que você fez, isso é pecado? Cara, o cara sentia que ele ofendia Deus numa vírgula, os camaradas passavam 4, 5, 6, 7, um dia todo prostrado, com a cara no chão, se arrependendo. A casa que ele morava... no quartinho, tem a marca lá dos joelhos do cara. Olha só, por que hoje não está tendo mais esse tipo de pessoas? Não, é para ter. Tem, mas são poucos. Nunca deixará de ter. É para ter. Não, ainda tem 7.000 que nunca se dobraram a Baal, que foi o que Deus falou para Elias. Na verdade tem, o Michel. O problema é que muitos hoje, em nome dessa entrega, não entregam a partir do entendimento, se entregam a partir da experiência. O que a gente tem hoje é muita gente contando experiência. Se você ler qualquer livro, o Tim Keller vai escrever sobre isso, se você ler os ateus em geral, todos eles, de forma absoluta, tiveram uma experiência transcendente. Eles, por uma razão ou outra, sabe-se lá Deus por quê, resolveram não acreditar. Mas muitos contam a sua experiência com o transcendente. Eles não sabem explicar, então eles comentam, mas você vê nitidamente que é Deus se revelando para eles. Aliás, a Bíblia vai dizer em Romanos 1,18 que as coisas criadas revelam a glória de Deus. Então, se eu não sou salvo por Cristo, as coisas que Deus criou, por si só, já é suficiente para me salvar. Então, nós não falamos do estudo básico. A gente discute experiência. E aí, como é que foi o culto? Pô, o culto foi tremendo, cara. Deus quebrou tudo. Eu chorei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Beleza, irmão. Mas o que mudou na sua vida? Nada. Então, a conversão, ela me faz ter uma visão de que eu preciso estar perto de Deus e buscar algo que é quase que proibido de falar hoje. Santidade. Nós nos misturamos muito, nós somos igual porcos, a gente toma um banho e daí a pouco tá pulando na lama, e domingo eu vou lá renovar minhas forças, vou buscar minha bênção e vai dar tudo certo, Deus vai me abençoar. E cara... O Felipe teve a experiência de pastoreio, e talvez o que mais machuca no pastor é ele falar o que tem que ser,
e as pessoas ouvirem e elas não se atentarem para a postura delas, não para experiências delas. Jesus não me salvou para mim ser feliz. Uma vez uma menina querendo casar, ela virou para mim, não, mas todo mundo tem direito de ser feliz. Tem, eu quero casar, eu quero ser feliz. Eu falei, mas Jesus não te salvou para você ser feliz. Inclusive a tribulação é o mecanismo que Deus usa para te lapidar. Então, o evangelho hoje, literalmente do século XXI, é um evangelho que proporciona felicidade. Vem cá que Deus vai abrir a porta para você, vem cá que Deus vai fazer um milagre tal para você, vem cá que Deus vai fazer aquilo para você. Só que em momento algum nas Escrituras você vai ouvir isso. Não tem isso. É morrer para si mesmo. Quando Jesus fala para Nicodemos, olha, é necessário nascer da água e do Espírito. Jesus estava falando para Nicodemos, as suas tradições não servem para nada. Se a sua vida não for reformulada pela palavra, o que você tem não serve para nada. O conhecimento do Filipe, o meu pouco conhecimento, se a nossa vida não for de entrega a Deus, não serve para nada. Então, o que muitos de nós se apegam é o que eu acho, o que eu penso. Eu sou simples assim. O que eu sei, o que eu não sei, e diz o seguinte, quando Deus mandou matar, pronto, acabou. Ah, por quê? Não sei. Ele é Deus, é que se vira para lá. Certa vez o ex-vereador do PT, Vinícius Bim, ele chegou perto de Felipe, olha aqui, esse texto aqui. O Deus do Antigo Testamento é estranho demais. Me dá uma explicação, o que você tem para dizer? Eu fui li. Aí ele estava falando sobre Deus ter enviado Saul e exterminado os amalequitas. Eu falei, irmão, não tem nada com Deus do Antigo Testamento, não. É exatamente isso aí. Deus, ele não é democrático. Deus esmaga a maioria dos nossos planos. E outra coisa, olhando Deus na pregação do Evangelho, você sabe o que acontece quando alguém prega o Evangelho para a multidão? Atos 13:48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que estavam destinados à vida eterna. E não é só a questão, porque é o seguinte, se eu estou morto em delito e pecado, eu estou morto, o morto não tem reação. Eu posso chegar no velório e chorar em cima do morto, que ele não vai sentir nada, ele não vai me ouvir, não vai sentir minhas lágrimas. Um exemplo da conversão, da regeneração e justificação é Cristo e Lázaro. Lázaro, ele saiu para fora sozinho, mas estava morto e foi chamado. Estávamos mortos e nós éramos pecados. Se o Salmo 53, do 1 a 3, Davi diz assim, olha, e Deus ele olha para a terra e ele procura um justo. Não tem. Não há um justo sequer. Ezequiel. Todos são inimigos de Deus. Então é isso aqui. E o contexto aqui, Lucas estava em Éfeso, ele estava ouvindo Paulo pregando. Eu imagino que, já que esse livro foi inspirado por Deus, como nós cremos, eu imagino eles conversando depois. Não, Paulo, você estava pregando e tinha uma multidão, mas alguns vieram, né? Aí Deus inspira as palavras de Paulo, aí Paulo fala assim, sim, os que vieram estavam destinados para crer. E outra coisa, Deus ele destina não é só os que são salvos, as boas obras de quem são salvos também. Qual que é o texto áureo da questão da salvação? Efésios 2:8. Você viu que a gente não falou de nenhum dos assuntos que a gente propôs a falar, né? É porque é muito complexo, é muita coisa. Aqui, e só para concluir, Deilson, salvação é um dom de Deus, não é por obras, versículo 8. Versículo 9, para que a pessoa não se vanglorie disso. Aí, versículo 10, Paulo escreve assim, mas para as boas obras que de antemão foram destinadas para nós. Então, se eu consigo servir a Deus, se eu consigo ter obras de santidade na minha vida, não adianta, porque para a salvação eu não posso bater no peito e dizer assim, eu tenho alguma participação. Irmão, se alguém não conseguiu caminhar na fé e desanimou, e você ficou, não bata no peito não, porque até as nossas boas obras, elas foram escritas. Simples, quem sabe que pode fazer o bem não faz com mais pecado. Quantas coisas a gente poderia fazer em prol, falando de obras para as pessoas, e simplesmente a gente, que se dane para lá, problema dela, culpa o governo,
né? Igual fizeram IA aí de uma mulher falando do pessoal, falando até um palavrão. Não, Jesus ele vai para o meio do povo e ele procura os doentes, ele não procura os sãos. Os sãos não precisam de médicos, mas os doentes sim. Mas para uns você vai ouvir o seguinte: ele cura e diz, vá, a tua fé te salvou. Para outros ele diz, seja curado. Ele não fala, vai, a tua fé te salvou. Nem todos que receberam cura de Jesus foram salvos. Aqueles que foram salvos, ele diz, vá, a tua fé te salvou. Zaqueu, desce daí que salvação chegou na sua casa. Aí chega o jovem rico e fala, não, porque eu sigo a sua lei. Faço isso, faço aquilo. Aí Jesus fala assim, olha que legal, poucas pessoas observam a complexidade disso. Jesus fala assim, dá a sua fortuna para os pobres. Ah, não, eu cumpro a lei, então dá a sua... Cara, se o senhor do coração daquele jovem era o dinheiro, isso é traço do pecado, esse homem nunca conseguiria por si só dominar o dinheiro. Zaqueu era um homem avarento, um cobrador de impostos, possivelmente, como um cobrador de impostos, ele lesava os outros, e Jesus chega para ele, desce que chegou salvação na sua casa. Para um outro ele fala, tá beleza, então cumpre a lei por si só. Quem a não ser Cristo, conseguiu cumprir a lei? Ninguém. Não tem jeito. E Jesus não pediu nada para Zaqueu. Um dos assuntos complexos hoje na igreja é dinheiro. Eu nunca tive problema com dinheiro, porque meu pastor nunca precisou me pedir. Se eu sei que a obra caminha por mim, eu não tenho problema com isso. Então, hoje, as técnicas de PNL e outras tantas aí, e o Davidson é palestrante, ele usa para nos motivar, mas não é evangelho. Eu ouvi de um pastor amigo, né, que se intitula profeta, ele diz o seguinte, na hora que Deus está operando, você está tudo bem, né? Na hora que fala de dinheiro, vocês murcham, né? Mas você não vê em nenhum momento os apóstolos curando alguém, atrelando a algum tipo de benefício. Não. Muito pelo contrário, ele tirava os benefícios daqueles que usavam pessoas com pseudos dons espirituais para extorquir do povo. Então, nós temos muitos problemas. E o maior problema nosso é que nós somos analfabetos bíblicos. O livro mais vendido, mais publicado e o menos compreendido. E não é compreendido porque não se lê. Não é compreendido porque não tem interesse. Não tem interesse de... Eu vejo algo que eu não entendo, eu procuro 5, 6, 7, até 10 opiniões a respeito. Eu tenho uma formação, né? Mas eu procuro. O que esse cara diz a respeito disso? O que esse outro diz a respeito disso? Aí eu chego na minha. Porque, no final das contas, não é o que eu acho, é o que é. Então, nós precisamos voltar para a Bíblia. A igreja, talvez a igreja de Cristo de verdade, precisa voltar para a Bíblia. Porque o avivamento, né, pastor? Tem gente que confunde avivamento com dons do Espírito. Todo avivamento, ao longo da história, um avivamento interessante é quando o povo de Israel volta do exílio e eles ficam o dia inteiro ouvindo a Escritura. Avivamento, ele produz mudança de comportamento. Agora, Jesus, lá em João 17, fala assim, olha, vocês devem estar firmados na verdade. A minha verdade santifica. E a minha verdade é a minha palavra. Eu acho engraçado que às vezes a pessoa, de ser cheia do Espírito Santo de Deus, ela vai no monte da resposta, ela pula, ela grita, ela vai atrás da irmã do COC que revela CPF, tererê, tarará. Aí no estudo bíblico, ela não vai. Mas peraí, a Bíblia é um livro de quem? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz que o Espírito Santo escreveu a Bíblia. Aí o cara diz ser cheio do Espírito Santo e é um analfabeto do livro que o Espírito Santo escreveu. Eu não acredito no avivamento
produzido que o pessoal fala aí. Eu acredito no avivamento onde as pessoas vão, através da oração, buscar entendimento bíblico. O Espírito Santo vai nos revelar a Bíblia, vai nos ensinar, vai nos mostrar. E aquilo que eu não consigo entender por mim mesmo, eu preciso estudar. Paulo é o seguinte, Paulo estava para a morte, ele pede, acho que para Marcos, traz a minha capa e traga meus livros também. Ele estava condenado para a morte. Onde estão os mestres das nossas igrejas? Paulo precisava dos livros, para quê? Ele já tinha sido sentenciado à morte, mas antes de eu morrer, traz aí meus livros, traz aí minha capa, está fazendo frio, eu quero meus livros. Agora, todo mundo tem Bíblia aqui, tem Bíblia de papel, mas caramba, cara, ninguém lê o que está escrito lá. Não, estima-se que o brasileiro fica 8 horas com celular na mão. E se ele fica 8 horas do dia dele com o celular na mão e ele não conhece nada de Bíblia, a Bíblia não anda lendo no celular. E, infelizmente, o povo ele perece desde o mundo antigo por falta de conhecimento e continua perecendo. E vai continuar. Por que Deus manda não matar, depois ele mesmo mata, e até mesmo o próprio povo dele de Israel? Mas a pessoa que falou isso aí leu o decálogo errado. Lá não está escrito não mata, lá está escrito não assassina. Não, é diferente. Não assassinar, Deus está falando para o civil israelense assim, olha, você não pode assassinar o outro por briga, por inveja, mas o governo teocrático sempre tem pena de morte. Quem falou que Deus manda matar? Quando o mundo acaba de ser destruído por água, ele fala assim, Noé, acabou. A partir de agora, quem derramar o sangue do inocente vai ser o sangue derramado. Até a pena de morte é um excelente assunto. Gruden vai falar sobre isso a respeito daquele do espelho, o seguinte, porque quando alguém fere o outro alguém, ele não está ferindo esse alguém por ferir, ele está ferindo o próprio Deus. O Estado americano assassina pessoas? Parece... Não, o Estado mata, é diferente. Parece que há alguma importância em nós, mas nós não podemos ferir o outro porque o outro é a imagem de Deus. É simples. E outra coisa, nós não somos o autor da vida. Gente, Deus mata todo, assim, sei lá. Depois nós podemos pesquisar quantas pessoas morrem no mundo. Samuel disse que Deus é que leva para a sepultura. Quanta gente morre por dia? Deus mata gente todo dia. Acidente de trânsito, de gripe, de malária, um tanto de coisa. Câncer, por aí vai. O problema é que geralmente o evangélico ele quer ter segurança naquele Deus que não existe. Claro, Deus é bondoso, misericordioso, livra a gente. Domingo retrasado eu estava com uma pedra nos rins e eu não sei se nem ela sairia no canal da urina. 150 mil? Deus que mata. Mata através do acidente. Uai, Davi fala, e Deus escreve todos os meus... E ele escreve. Agora, na hora que fala que Deus vai dar um carro novo, agindo Deus, ninguém pede. Agora, quando Deus decide que você vai passar por enfermidade para que o poder dele aperfeiçoe na sua fraqueza, aí a pessoa não quer. Gente, a geração de evangelho no Brasil, a grosso modo, é aquela geração birracenta, birrenta. Só que a notícia que eu tenho é que Deus não é o pai banana, não. 2 Coríntios 12 vai dizer que Paulo era esbofeteado por diabo, pelo capeta. Olha só. Para que ele não se engrandecesse pelas coisas maravilhosas que ele viu. Vamos pregar isso. Quem quer ser esbofeteado pelo demônio? Ninguém quer, cara. Eu nunca vou esquecer porque essa foi a mensagem que um pastor amigo meu pregou na ordenação do seu amigo lá, pastor Eduardo. Ele falou... Deus vai sempre usar um agente para bater na nossa cara. E nós não queremos isso. Porque, olha Deus, eu vou na igreja. Quem disse que eu fazer as coisas certinhas vai evitar que o mal bata na minha porta? Aí a gente volta para Jó de novo. Justo, íntegro, reto e tem mais. Temente a Deus. A pergunta aqui, deixa eu fazer uma consideração rapidinho na pergunta do rapaz. Deus fala que não pode matar, mas mata. O seguinte, lá em Romanos 13, o governo era o Império Romano.
Paulo diz assim, olha, os nossos magistrados foi Deus que instituiu. Então, quem é insubmisso ao Estado, está sendo insubmisso não só ao Estado, mas a Deus. Versículo 3. O Estado não foi feito para o seu temor. Se você não fizer nada de mal, o Estado não fez nada de mal para você. Mas se você fez, versículo 4, ele veio trazer a espada. E Paulo chama o Estado como ferramenta da justiça de Deus. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos mata um serial killer na cadeira elétrica, os Estados Unidos ele está assassinando ou ele está matando? Ele está matando. Deus, o governo hoje é teocrático, Deus continua no poder, mas não é como era, de Deus abrir a terra, morrer pessoas. Deus ele usa outros mecanismos para fazer justiça. Por exemplo, se uma pessoa matou minha filha, eu não posso ir lá e matar. Mas se esse cara que matou minha filha trocar tiro com a polícia, quem matou aquela pessoa? Aos olhos nus e no sentido jurídico é a polícia, mas é Deus que matou. Deus usa o Estado para punir o malfeitor. Aí fala assim, não, mas o Estado que tem pena de morte, Deus não está ali. Cara, a noção de justiça de Deus é matar. Aquele que derramar o sangue de um inocente, que o sangue dele seja derramado.